boa noite, meus queridos amigos, nossos companheiros, né, de trajetória, de jornada, companheiros do nosso encontro. Sejam todos bem-vindos, sejamos todos nós bem-vindos, com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez, agora neste domingo de calor, né, bastante calor, então a gente até transpira tanto no dia de hoje. Mas, de qualquer forma, um dia muito bonito e espero que este dia, como sempre, esteja transcorrendo muito bem para todos vocês, dentro da normalidade. E nós temos os nossos amigos aí já chegando, né? Também, então, vamos já, falando de vocês, olha aqui, vamos lá, Márcia Siqueira, dando boa noite. Nosso querido Milton José Pinto, a Solange também conosco, Pedro Freitas, bem-vindo, Itamar Almeida Boeira, bem-vindo também, Itamar, boa noite. Também nós temos aqui, olha o Caio Holland, né, o netinho da Denise, diretamente da Baixada Santista, dando boa noite para todos, muito bacana. O Alfredo Lencioni Neto também pedindo a prece, passe, claro, nossas preces todas com vocês, viu? Para Neucimar Flora, a Elisa Castelhano e o Erickson Falcão aqui também conosco. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos aqui no nosso encontro de hoje, né? Então, com muito carinho, nós estamos acolhendo e recebendo todos vocês. Motivo de muita felicidade, muita tranquilidade para todos nós, vocês podem ter certeza. Nós temos muitos aniversariantes hoje, né? Vamos já falar deles e já também entrar no tema que Joana de Ângeles vai nos falar hoje. Nós temos aniversariantes Duda Carine, Vanessa Leal, Marcos Junqueira, Sandra Oliveira, Roseli Simplício da Silva, Marcos Neves, Dilma da Silva Santos, nossa querida Marina Cocol Pontes, também ao Rodrigo Leque, né? Lete, né? Então, para todos vocês, nossos parabéns, né? Da Célia, claro, de todos nós que estamos juntos aqui, participando desse momento, desse encontro, um momento muito bacana. Então, que Deus abençoe a todos nós, né? Sempre com muita saúde, isso que é realmente o fundamental. Boa noite também para nossa querida a Francinete, que está aqui conosco, né? Já esteve aqui conosco hoje. Rita de Cássia dos Santos, a Ivana Santa Rosa, do Espírito Santo, também conosco. Denise Holland. Então, a todos vocês que estão conosco aqui, vamos firmes e fortes prosseguir. E Joana de Ângeles vai nos responder sobre a seguinte questão hoje. A sociedade atual é altamente competitiva. A competição é um mal? E aí, Joana de Ângeles vai nos dar fazer algumas colocações rapidinhas, bonitinhas, como ela sempre faz aqui conosco. E o nosso evangelho está aqui de hoje, a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, então, é o tema do nosso evangelho de hoje. E eu quero lembrar a todos vocês do nosso vídeo, claro que nós vamos colocar um pouco antes do Natal. Então, aqueles que vocês quiserem mandar a foto, podem mandar pelo mensageiro, né? Pelo Messenger lá, colocar a foto. Não esquecer, claro, da cidade. Ou mesmo escrever aqui, né? Para o vídeo de tal cidade. Porque temos pessoas, com a graça de Deus, de todos os cantos aqui do nosso Brasil que nos assiste, faz companhia para nós, oramos juntos, participamos desse encontro. Então, muita alegria ter a todos vocês conosco aqui, tá bom? Nós já temos vários, estão faltando o seu, tá ok? Então, meus queridos, vamos aqui dar o início ao nosso evangelho de hoje, que nos fala sobre a fé. Claro, né? O evangelho é sobre a fé, o capítulo todo, a fé transporta montanhas, e hoje vem, então, aqui com José, um espírito protetor, e vai nos falar sobre a fé como mãe da esperança e da caridade, né? Então, esses são os três grandes, né,
pilares, podemos assim dizer, que a doutrina nos coloca, né? A fé que nos sustenta, a esperança de que o nosso esforço, claro, vamos conseguir coisas melhor, utilizando sempre a caridade nos seus mais diferentes aspectos. Vamos ver então o que nos diz hoje aqui o nosso precioso Evangelho, que é então uma mensagem do José. E aqui nos diz o seguinte: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus desperta a fé em todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construístes sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens, não é a verdadeira fé. A fé sincera, ela é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não que queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-lo aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para fazê-los ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabeis por que nela credes. Segui vossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. José, o Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Aí está as colocações do Evangelho de hoje, né? Que aqui é trazido por nós na sequência que nós estamos fazendo do livro, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo a fé transporta, não transborda, né? Mas a fé transborda em cada um de nós quando ela é bem sentida. Mas a fé transporta montanhas, é o sentido aqui do capítulo. E aqui fala sobre fé, mãe da esperança e da caridade. Claro, nós só podemos realmente ter esperança se acreditamos em algo. Se acreditamos que vamos conseguir atingir esses objetivos maiores para nós, o nosso espírito. E para isso é preciso ter fé. A esperança, ela se sedimenta segundo a nossa fé que nos fortalece. Não deixa que a esperança se torne frágil, se abale, né? Abale assim seu alicerce. Claro, a
fé é fundamental. E para atingirmos nossos objetivos, caridade ela é um dos requisitos absolutos, básicos para todos nós. Não nos esqueçamos jamais disso. E vejam que belas palavras, né, encerra o texto, o José. Que belas palavras. E ele diz assim, até vou ler de novo, porque vale realmente a pena. Tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabeis por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabeis por que nela credes. Segui vossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Então, claro que aqui fala para nós nos fortalecermos com a nossa fé, mas fala para nós nos inteirarmos do que significa essa fé, da base que existe e que nos dá essa fé. Conhecer quais são nossos objetivos, conhecer as palavras que nosso Pai, nosso Mestre Jesus deixou para nós, para que nós tivéssemos essa fé forte, inabalável, como podemos assim dizer, né? E que nos move, e que faz com que a cada dia nós possamos lutar pelo nosso progresso moral, espiritual, fazendo bem aos outros, tratando bem aos outros, respeitando aos outros, respeitando os pensamentos dos outros, embora possamos não concordar com nada, mas tem o direito de dizer, de se expressar, assim como cada um de nós também tem, e quer que assim seja, que ele possa se expressar, cada um de nós quer. Então, por que os outros não poderão? Não é? Então, são os fundamentos que vão sedimentando essa fé. Então, é preciso conhecer, como aqui mesmo diz o José. Amai a Deus, mas sabeis por que você o ama. Tende a fé, mas sabeis por que essa fé que você tem, ela existe para você. Quais as razões? O que você sabe que te dá essa certeza? Né? É preciso, então, sempre estar atento, estar estudando as razões da nossa religiosidade, e é absolutamente fundamental. Né? E ela nos diz aqui, uma vez que nós tenhamos a fé, esta fé firme, esta fé forte, sedimentada, né? Diz que a fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham ou mesmo não queriam tê-la. Enquanto há palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que nos deixam frios e indiferentes. Claro, é preciso que, além de falarmos sobre a fé, demonstremos que temos essa fé, que acreditamos, que batalhamos, que estamos melhorando nós mesmos, para que os outros possam ver que é uma realidade absoluta, a presença da fé em nossa vida. Né? Nós temos fé em tantas coisas, como nós já dissemos ontem, tantas coisas, nós temos fé na nossa vida. Né? Temos fé até que vamos ganhar na loteria. Né? Temos fé, acreditamos. Pode não acontecer, mas queremos, desejamos. E temos fé principalmente em coisas materiais. Né? Eu acredito que eu vou conseguir isso, eu acredito que eu vou conseguir aquilo. Temos fé em nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos. Você vai ser uma grande pessoa, vai ter um futuro brilhante. Né? E para isso, sedimentando a nossa fé, nós estamos sempre colaborando para que isso possa acontecer. Temos que ser ativos dentro da nossa fé. Também, se nós queremos que filhos, netos tenham futuros brilhantes, sejam boas pessoas, o que estamos fazendo para que isso possa acontecer? O que nós estamos fazendo para que isso possa acontecer? Uma vez que você tem fé, demonstre essa fé, trabalhe com eles. Né? Uma vez que nós temos fé que nós vamos melhorar espiritualmente, o que nós estamos fazendo? Estamos melhorando mesmo? Estamos sendo mais pacientes, mais solidários,
mais indulgentes, não levando tudo a ferro e fogo, aquilo que chega como informação? Estamos sendo menos preconceituosos? São detalhes para o nosso progresso moral e espiritual. Estamos lutando e praticando o perdão, não só pedindo, mas também perdoando? Quais são nossas atitudes ativas para a nossa melhora moral e espiritual? Que a nossa fé religiosa nos pede, nos indica. Então, é uma reflexão que todos nós precisamos fazer. Aquilo em que nós acreditamos é algo que nós precisamos trabalhar, para que realmente possa acontecer e possamos chegar aos nossos objetivos, né? É aquilo, né, que nós temos, que o Evangelho nos fala e nos pede. Sedimentemos a nossa fé em uma base sólida. Não façamos como os dois porquinhos, né? Que fizeram casa na areia, fizeram uma casa de palha, fizeram uma casa de madeira, e nas primeiras tempestades caiu tudo. Né? Então vamos construindo em uma base sólida. É o que nós precisamos fazer. Ok, meus amigos? Então vamos aqui dar mais alguns boas noites, né, para vocês. Então temos também Cacilda Cassiano, dando boa noite, a Lúcia Celinha, a Ana Cláudia, boa noite, o Marcos Junqueira, Eide Santos, grande abraço, Eide. Também Eloá Romanato, também a Egli Mormila, Lene Germana, Cristiano Pedro, o Fábio Fidelis, a Sônia Martins, Francinete, como já disse, a Rita de Cássia, a Ivana, né? Todos vocês, nossos queridos amigos que estão aqui conosco, e nós também agradecemos a vocês que deixaram aqui os seus likes, né? Então nós já temos aqui Sônia Martins, Lucineide Aldrich, a Cacilda Cassiano, a Lúcia Celinha, a Marlene Neves, a Denise, a Kátia Gonçalves, o Moisés Fabrício, Djalma Pereira Gonçalves, o Eide, Carlos Sampaio, Lene Germana, Sandra Helena de Deus, Damião Assis, a Rita de Cássia dos Santos, o Fidelis, né, o Fábio Fidelis, o Márcio Birajara, Nandinha Escaramal, Erasmo Martins. Muito agradecido por vocês estarem aqui conosco, né, passando um tempo conosco. Também agradecemos a vocês que já compartilharam, né? Nosso prezadíssimo Caio Holland também, nosso querido Nandinho Escaramal, prezado Alfredo Lencioni, Maria Angélica dos Santos, também já compartilharam. Então, provavelmente mais de nossos amigos e irmãos estão nos vendo e sabendo que vocês também estão participando ativamente. Então, vamos ver o que Joana nos fala? Vamos ver o que a nossa querida Joana, a nossa Joaninha, não é? E com certeza está também ligada conosco, porque nós estamos falando de seus pensamentos. E nossos pensamentos, sabem, né? Eles vão em todas as direções, fluem livremente por esse fluido cósmico universal maravilhoso que nos sustenta. E Joaninha deve estar lá também ligadinha em todos nós, né? E a pergunta 144 é a seguinte: a sociedade atual é altamente competitiva. A competição é um mal? E ela nos diz: competir não é negativo, desde que tenha por meta progredir e não vencer os outros. Porém, superar-se cada vez mais, desenvolvendo capacidades latentes e novas na individualidade. Competir, todavia, para derrubar quem está à frente, em cima, é atitude neurótica, inconformista, invejosa, que abre brecha àquele que vem atrás e repetirá façanha em relação ao aparente vencedor atual. Tal atitude responde pela insegurança que domina em todas as áreas do relacionamento social. Ainda ontem do homem integral, esse texto de hoje, ainda ontem nós falávamos também, né? Também do livro Homem Integral, muito bom, aliás, por sinal, porque fala sobre todos nós, normalmente fala, né? E este livro, então, ele é um livro até que eu recomendo para vocês, se puderem ler, né?
Inclusive ontem o Caio mesmo mandou, né, uma correspondência dizendo que ele tinha já baixado esse livro e ia ler, né, porque realmente gostou, inclusive, do texto de ontem. E hoje completa também falando sobre competição. E todos nós sabemos que estamos num mundo altamente competitivo, cada vez mais competitivo, pelas circunstâncias, né, que nós estamos, as circunstâncias da tecnologia, que nos conectam com o mundo rapidamente, em qualquer parte do mundo. Né? Hoje, dia de apuração de eleições em várias cidades do país, olha com que rapidez nós temos esse resultado, porque fazemos eletronicamente, embora outros países não o façam, mas outros também fazem. Né? E nós temos essa rapidez imensa, já vários eleitos, já com resultados, né? Então isso é um exemplo para o nosso dia a dia. E em nosso trabalho, nas atividades diversas que nós temos, que nós fazemos, a competição ela está sempre presente. Não vamos nos iludir. Ela está sempre presente. No nosso dia a dia, ela está sempre presente. Né? Até nas nossas queridíssimas cozinheiras de mão cheia, que fazem essas comidas maravilhosas que nós comemos, que se desdobram, que inventam receitas ou que fazem novas receitas, né? Também é aquela competiçãozinha, né? E será que fulana vai fazer melhor? Como é que será que se eu fizer isso vai sair melhor que o dela? Quer dizer, não querendo derrubar ninguém, que é o meu caso, mas querendo sim, né, melhorar o seu próprio produto, a sua própria atividade, né? E faz esse tipo de comparação que é absolutamente normal, não tem nada contra. Mas querendo fazer o seu melhor, né? E é o que a Joana fala. Ela fala, e com muita propriedade. Competir não é negativo, desde que tenha por meta progredir e não vencer os outros. Porém, superar-se cada vez mais, desenvolvendo capacidades latentes, ou seja, aquela capacidade que está adormecida dentro de nós, que nós nem imaginávamos que poderíamos ter esse tipo de atividade, conseguimos ter. Né? Então, vai desenvolver essas capacidades latentes e novas na individualidade. Agora, olha o que ela nos fala. Competir, todavia, para derrubar quem está à frente, em cima, é atitude neurótica, invejosa, inconformista. E o que acontece quando este age e para derrubar aquele que está à sua frente, ou está acima, esse tipo de coisa, né? Ele abre brecha para aqueles que estão atrás se sentirem absolutamente à vontade para fazerem a mesma coisa. Uma vez que ficam sabendo como que esse processo transcorreu. Claro que muitos não o fazem, claro, mas há quem o faça. Não é? Derrubar para pegar o lugar dele, porque eu vou ganhar mais, eu vou ter mais prestígio, você isso, você aquilo. Então, muitas vezes toma atitudes e realiza coisas absolutamente indesejáveis para a sua moralidade, para o seu exemplo de um indivíduo competitivo. Né? Aquela famosa da rasteira, como nós como nós falamos, e que nós sabemos que, infelizmente, não é uma prática assim tão incomum. Mais, infelizmente ainda, porque há um comprometimento muito grande de quem toma essas atitudes. Porque, claro, quem age na surdina, sorrateiramente, da chamada rasteira, ou seja, como muitas vezes se diz, né, faz uma fofoca aqui, faz uma fofoca ali, a inveja motivacional, esse tipo de coisa acaba, né, envolvendo uma série de outras pessoas, outras situações que vão acabar por derrubar, como dizemos, quem está à frente ou quem está acima, como diz a Joana. Mas é uma responsabilidade também, porque não significa apenas derrubar aquele que está à frente ou acima, mas significa fazer com que este que sofreu o problema transmita e tenha problemas também com a sua família, sua maneira de vida, uma série de coisas que são compromissos que nós espiritualmente assumimos por fazer coisa errada. Né? E aí diz ainda, Joana, que tal atitude responde pela insegurança que domina em todas as áreas do relacionamento social.
E nós ainda estamos muito inseguros e ficamos realmente inseguros, claro, com tantas e tantas novidades que acontecem nas questões de relacionamento, porque também a sociedade vai se modificando com o tempo. As leis vão se modificando com o tempo, né? Os povos vão se adaptando às modernidades, vamos assim dizer. Todas essas novidades que nos aparecem. Então nós temos grande quantidade de mudanças de leis, de responsabilidades. Leis que não existiam há pouco tempo, hoje existem. E nos cobram, né? E cobram muitas mais das vezes porque nós não temos as atitudes que deveríamos ter em condições normais e morais, mas é preciso que haja uma lei para que nós procuremos nos colocar no caminho, né? E aí, aqueles que são portadores, digamos, do objeto da lei vão encontrar muito mais dificuldades. Então, se não, em muitos desses casos, infelizmente, se a atitude não é tomada por nós individualmente, essa melhora no relacionamento social, aí são criadas tantas e tantas leis para isso, para aquilo lá. E muitas vezes nós ficamos realmente inseguros e perdidos no meio de tantas novidades que acontecem por aí. Mas, como disse o próprio Evangelho, a fé no teu objetivo e procurar fazer sempre aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que não vai te deixar com comprometimento, aquilo que não vai te deixar com compromissos, porque você acabou fazendo aquilo que não devia. Então são alertas que nós temos. Competir? Claro que não. O mundo existe, somos assim como nós somos hoje também, motivado pela competição, né? Qual a maior competição que nós estamos tendo nesses últimos tempos? Bom, a vacina para a Covid, né? É uma competição entre todas essas grandes indústrias farmacêuticas para ver qual consegue, digamos assim, emplacar, né, a sua vacina no mercado, e para isso em menos tempo, mas também tendo todas aquelas margens de segurança. E muitas vezes, quando alguém fala, mas para você emplacar, fazer uma vacina, tem que demorar uns 3 anos de pesquisa, é isso, é aquilo. Pode ser, mas não nos esqueçamos que a ciência está em ritmo acelerado. Então aquilo que às vezes demoraria 3, 4, 5, 6 anos para ser realizado, se realiza em muito menos tempo. Então é preciso que também vamos nos sintonizando com a realidade, né? Então, uma competição, essa vacina, claro que é, para que aquele que primeiro conseguir possa colocar no mercado, o que também não invalida a tese de que outros que conseguirem depois também a coloquem. Mas a competição existe e nós bem sabemos disso. E existe em qualquer lugar onde nós formos, tá bom? Então, até nos relacionamentos sociais, quando nós saímos por aí, falamos, nossa, né? Olha só como está vestido aquele fulano, ciclano, o que é? Uma competiçãozinha, nada mais do que isso. Então, meus amigos, hoje nós falamos um pouquinho da fé, falamos um pouquinho de competição, pelas palavras de Joana de Ângeles, né? E nós estamos, queiramos ou não, claro, imersos neste meio. E se não estamos imersos diretamente, nós somos o objeto da competição, como no caso do Covid. Quem é o objetivo da competição? Nós. Meus amigos, vamos então aqui, vendo aqui os últimos nossos amigos que aqui chegaram, dando boa noite, e nós vamos partir para o nosso encerramento. Então aqui a Geni Campanha, Vilma Marim, seja bem-vinda. Então, para todos vocês aí, nosso boa noite, e vamos prosseguindo agora, vamos ver o que Joana de Ângeles traz para nós. Então, dando aqui também uma boa noite, né? Para Vilma, Ana Esquiavo, José Luiz Guedes, né? A Geni Campanha, também deixaram aqui o seu like, também a Dica Saldanha. Boa noite para todos vocês. Nós vamos então lembrar dos nossos queridos aniversariantes para nesse momento de oração. Duda Carine, Vanessa Leal, Marcos Junqueira, Sandra Oliveira, Roseli Simplício, Marcos Neves, Dilma da Silva Santos,
A Marina Cocol Pontes, grande abraço, colega de décadas. Também o Rodrigo Leque, colega do Paz e Amor. Abraço para todos vocês aniversariantes de todos nós, com muito carinho, tá bom? E também lembrando, claro, dos nossos queridos amigos que necessitam das nossas orações para o enfrentamento, né, digamos assim, das dificuldades do plano físico, né, que estão, digamos assim, adoentados, claro. Então vamos mandar para esses também. E claro, você sempre lembrando de todos aqueles que vocês têm em mente e sabem que necessitam dessas bênçãos, né, maiores que venham de nosso Pai, porque nós servimos nada mais do que veículos da dispersão dessas bênçãos, tá bom? O Richard Firmino Castro, Arlindo Joaquim da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Luciano Batista da Silva, Ronaldo Cabral dos Santos, a Tabata Audrey Ruiz, também o Rodrigo Nunes Frade, Margarida Caputini, Elizabeth Margarida Pucci, Elizabeth Caputini, Elaine Pieroni, Leonardo Henrique, Marisa Belmudes, Maria Aparecida Capellini, Ana Paula Firmino, Antônio Donizete Neves, Viviane Leal, Maria da Consolação Almeida Pinto, Rubens Cassiano Rosa, Geraldo Soares de Melo, Elton Francisco de Lima, Paulo Henrique da Costa Cunha, também aqui o Tênison Santos de Jesus, Fábio Pereira de Ávila, Rosa Pereira de Ávila, Gabriel Ruiz Miller, o José Carlos Travassos, e a todos vocês e também os nossos amigos, né, a Ivonete Bueno Quirino, os Nibelotti, o Giovanni Pereira Araújo, para todos vocês também nossas preces de fortalecimento e de nosso coração, para que possamos juntos crescer e ter mais forças para a nossa caminhada. Aguinha abençoada, recuperadora. E vamos então para o nosso momento de oração. E para isso, aqueles instantes de tranquilidade neste domingo com a família, domingo onde todos nós nos sentimos melhor, descansando um pouco. Então vamos lá. E nesse instante, então, vamos tranquilizar nosso espírito. Pai nosso, nosso Pai que estás no céu, querido Mestre Jesus, sempre conosco, querida Mãe, com seu olhar generoso sobre todos nós. Aqui estamos, ó Pai, mais uma vez para vos agradecer o dom da vida, esta bênção que concedestes a todos nós, seus filhos aqui encarnados, esta bênção da vida que concedestes a todos nós encarnados e desencarnados, alegrando-nos, Senhor, por sermos beneficiados por esse seu ato de misericórdia para conosco. Tantos erros nós temos em nosso dia a dia. Por isso agradecemos, ó Pai. Agradecemos por estes que hoje vêm ao mundo, abraçando esta dificuldade do dia a dia. Agradecemos por esses que felizes hoje aniversariam, celebrando mais um ano de luta cristã. Agradecemos, ó Pai, por esses que partem e que completaram a sua jornada lutando pelo seu aprimoramento moral e espiritual. E levando até vós também, ó Pai, esses nossos irmãos que partem de clínicas e hospitais onde o Covid os vitimou, sem o alento no olhar de um amigo, de um parente, de um familiar,
Senhor, toque em sua mão, na solidão, todos acolhidos carinhosamente por nossos irmãos espirituais, santificados em sua luz, ó Pai. Agradecemos ainda por este planeta que nos dá a vida, pela vida animal, vegetal, que tanto prejudicamos. Auxilia-nos, ó Pai, em sua recuperação. Auxilia os dirigentes de todas as nações para que possam, sim, olhar com amor e ter atitudes favoráveis a todos os seus cidadãos. Abençoa esta água, Pai, esta água que bebemos, tudo em vós. E assim, ó Pai, agradecemos ainda por nossas casas de oração. Abençoa sempre. Abençoa também nossos lares que tanto necessitam da paz, nossas famílias, espíritos reunidos para juntos poderem sim resgatar suas diferenças, seus erros, e que possamos todos no amor crescer a cada dia, levando este amor onde quer que formos. E abençoa, Pai, todos os nossos familiares, amigos, todos os seus filhos espalhados por este mundo maravilhoso que nos destes e que nosso querido Mestre está conosco há tanto e tanto tempo. E por isso levamos esta oração. Em agradecimento, assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar aos nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E, Pai, que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Que assim seja, Pai, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E nós os pedimos que tua misericórdia amorosa, infinita, tua paz, tua luz esteja sempre conosco, que aqui estamos, levando nossos pensamentos amorosos a vós, ó Pai, e recebendo suas bênçãos na forma de bálsamos que nos equilibram, nos tranquilizam, nos certificam do futuro. Olhai nossos lares, olhai a todos que vêm aos nossos lares trazendo o seu amor, ó Pai, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. E nós os louvamos, ó Pai, nós os bendizemos e vos dizemos: glória a vós, glória a Mestre Jesus, glória a nossa querida mãe. A todos, nosso coração se abre ao seu amor, que esteja sempre repleto. Para todos sempre, glória a vós, Senhor, e que assim seja. E assim, vamos encerrando o nosso encontro deste domingo bonito. Calor, claro, mas muito bonito. E assim, com aquilo que nós vimos do Evangelho, que nós ouvimos de Joana, nós possamos ter um pouco mais de tranquilidade no nosso dia a dia, trabalharmos com mais tranquilidade e assim prosseguirmos no caminho. Sem atropelos, mas com muita reflexão, com o olhar e os pensamentos voltados para cima, para nosso Pai, para aqueles que estão ao nosso lado, que são muito importantes, nossos familiares, ambiente de trabalho,
as nossas casas de oração, todas as casas de oração indistintamente, né? Porque é lá que nós abrimos também nosso coração, como abrimos aqui agora. E quando eu falo, né, para antes da oração nós ficarmos naquele instante de paz e tranquilidade, é que porque nós precisamos realmente, né, dar uma desacelerada nos nossos pensamentos, respirarmos com tranquilidade um pouquinho, mais ou menos aquilo que nós fazemos quando nós vamos à nossa casa de oração. Aqueles momentos que nós entramos, ficamos em silêncio, fechamos os olhos, nos comunicamos com o nosso Pai. São esses momentos também de tranquilidade que nós precisamos e temos aqui, né? Então, com a graça de Deus, tenham todos uma belíssima noite, paz, muito amor para todos vocês. Nós nos veremos amanhã, começando uma nova semana, então uma belíssima semana para todos, com muito amor, né? Muita paz para todos vocês, saúde, né? Imensa, e estaremos de volta. Então, distribuam a paz, vivam a paz, paz e bem para todos vocês, e a paz do Senhor seja sempre conosco. Amanhã estaremos aqui. Beijão enorme meu, da Célia, também aquele abraço coração a coração, trançando todos os espaços do nosso país e do mundo, por que não? Dispersos pelo universo. Até amanhã, fiquem bem, paz e bem para todos vocês. Tchau.